Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aqui Falamos de Saúde. O podcast onde nós trazemos convidados, convidadas que entendem de temas específicos de saúde para que vocês aprendam sempre mais a cuidar melhor de vocês. Eu espero que estejam a acompanhar os nossos episódios no YouTube e que estejam também a mandar várias questões, várias sugestões nas nossas redes sociais. Não se esqueçam, por favor, de seguir, compartilhar e, mais do que isso, aprender em cada um dos episódios, porque esses episódios são feitos para vocês. Hoje nós temos uma convidada super especial para falar de um tema que também é muito importante sobre saúde. É um tema que eu diria que é um tema do momento, é o tema eh, que todas as pessoas querem ouvir, aprender todos os dias, porque é muito importante para que nós tenhamos uma saúde como deve ser. Hoje nós vamos falar de saúde mental, mas não é saúde mental simplesmente saúde mental, nós vamos falar de saúde mental infantil. Para isso, nós temos aqui uma médica que é moçambicana, psiquiatra, é pedopsiquiatra e que nos vai falar um pouquinho sobre isso, a doutora Carmen Rongonhandamo. Olá, doutora Carmen, Olá, bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme tê-la aqui. É uma honra ter uma especialista para falar sobre saúde mental infantil, que é muito importante, mas que parecendo que não, as pessoas não têm muita informação em relação a isso. Nós falamos uhum. todos os dias sobre saúde mental, há várias dicas, eh, há várias informações, mas é muito difícil encontrarmos informação fidedigna em relação àquilo que é saúde mental nas crianças. Muitas vezes nós falamos só de doenças específicas, mas de certeza que saúde mental é muito mais do que isso. Por isso que nós chamamos a doutora para aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de poder vir falar no vosso podcast acerca de um tema que eu acho que é a minha missão de vida, cuidar da saúde mental dos mais pequenos e sem deixar os adolescentes, que também fazem parte deste Exato, grupo. exato. Então, como praxe, nós fazemos algumas perguntas muito específicas para todas as pessoas que sentam nessa cadeira. E principalmente por quê? Porque para muita gente que está a assistir o podcast, estar na área de saúde é um sonho. Então, nós fazemos essas perguntas porque nós achamos que as pessoas precisam de inspiração e mais do que isso, precisam perceber como é que é percorrido esse caminho de formação em medicina. Então, eu queria que a doutora explicasse primeiro eh, como é que surgiu esse sonho de fazer medicina, como é que foi o seu percurso até chegar a ser especialista em psiquiatria para crianças. Como é que foi? Eu sempre gostei muito de crianças, desde mais novinha, e pensava em ser médica até a quinta, sexta classe, acho que até quase o ensino secundário. Mas quando começou a ter química, eu apaixono-me por química. Eu amava a tabela periódica e mudo o curso. Disse, não, agora eu vou fazer engenharia química, acho que é o meu sonho. Mas quando eu falo com o professor de química da 10ª classe, ele me diz, minha querida, para fazer engenharia química tens que fazer desenho. Eu era péssima, ainda sou péssima a desenho. Então eu disse, não, acho que tenho que voltar para aquele sonho que eu guardei na gaveta. E acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Fiz ciências com biologia, concorri para a Faculdade de Medicina, na qual ingressei em 2007. E durante a formação, sempre me encantei com a área cirúrgica e a área da criança. Inicialmente eu pensava, olha, se calhar, porque no curso temos muitos sonhos, quando somos ainda Uhum. somos clínicos gerais. Vou ser cirurgião, vou ser pediatra, psiquiatra, honestamente, era uma das opções que não me veio à mente inicialmente. Mas quando eu me formo em 2014, eu vou trabalhar no Hospital Geral de Mavalane. E lá recebia-se muitos casos de crianças com questões do neurodesenvolvimento, que eram casos de TDAH, TEA ou espectro autista, e por vezes casos de epilepsia. E naquela época, nós somos poucos psiquiatras, só para ter ideia, em Moçambique só somos 30 até o Hum. momento. E
naquele momento acabava de chegar um psiquiatra lá, o Dr. Dirceu. E eu comecei a me encantar. Eu dizia, mas por que não tem ninguém nesta área? As crianças precisam muito. E comecei a investigar. E conheci a área da pedopsiquiatria, de ler, de pesquisas. Mas para fazer o curso de pedopsiquiatria, primeiro tem que fazer o curso de psiquiatria geral, a residência. E não existia o curso cá. E eu fiz já a minha especialização em psiquiatria geral e em 2023 termino. Mas eu digo que o destino de Deus, porque eu confio muito em Deus, tenho muita fé, aparece a oportunidade de eu fazer a subespecialidade em psiquiatria de infância e adolescência no Brasil, de uma parceria do Ministério da Saúde com uma fundação chamada Child Mind Institute, que cuida da saúde das crianças do mundo inteiro. Então, eu tive a oportunidade de fazer esta formação em Porto Alegre, no Hospital de Referência no Tratamento da Criança e Adolescente, e espero que eu possa ajudar, porque até o momento, quem poderia fazer este atendimento eram os meus colegas psiquiatras, os colegas neurologistas infantis, e agora também espero poder agregar também no tratamento das doenças da criança e do adolescente na parte de saúde mental. Neste caso, a doutora é a primeira pedopsiquiatra do país, pelo que eu estou a De perceber. Maputo, Ah, temos uma pedopsiquiatra em Nampula, a doutora ah, Helena, aqui em Maputo sou eu. Em breve teremos mais um em Nampula ah, e teremos também uma na Beira. perfeito, Então perfeito, vamos crescer, se Deus perfeito, permitir. perfeito, perfeito. E ao longo da sua formação, quais foram as maiores dificuldades, os maiores desafios desde o início? Porque a população tem a ideia de que sim, fazer medicina é difícil, etc. Mas muitas vezes não tem noção de qual é o real grau de dificuldade. Para algumas pessoas é mais, para outras é menos. Para a doutora Carmen, como é que foi? Quais foram as coisas mais desafiadoras que realmente lhe fizeram, talvez, pensar se realmente estava no caminho certo ou não? O que, é que realmente lhe deixou mais tocada em relação às dificuldades? Algumas das dificuldades foram porque nós não estamos na escola primária, secundária, achamos de que estudei, fiz o teste, é suficiente. Eu vou passar de ano. E entrar na faculdade é outro mundo, tem uma conjuntura de fatores. Eu posso ser muito inteligente, muito boa naquilo, mas pode não ser suficiente para que eu consiga fazer aquela disciplina ou aquela cadeira, como nós chamamos. E para mim foi desafiador entrar na faculdade, descobrir que afinal reprova-se a cadeiras e tem que se repetir. E tu não és mais, menos ou mais inteligente por causa disso. É uma conjuntura de situações. Outra coisa também importante é perceber que para fazer medicina não é só porque eu gosto. É preciso, primeiro, ter vocação e senso de sacrifício. Porque muitas das vezes queremos entrar num curso que estamos à procura de dinheiro. Todos precisamos, faz falta para todos, mas a medicina é um curso que também temos que gostar daquilo que fazemos. Estamos preparados para sacrificar. Porque vai ter o casamento do tio, da tia, a festa do amigo. É um curso longo. Eu vi muitos amigos meus que entraram comigo na faculdade, fizeram cursos que terminaram primeiro. Porque o nosso curso são 6 anos e meio. E amigos que entraram contigo, em 3 anos, 4, terminam o seu curso, estão a fazer um mestrado, estão a fazer outras coisas e começas-te a perguntar se é este caminho que tu realmente querias seguir. Então é preciso ter este senso de sacrifício que começa desde a formação, que é mais longa, que vai sacrificar de muita coisa. No início, não tens as noites, sim, é só a partir do 3º ano, começas a ter as atividades clínicas, mas vais perder noites a estudar, porque a matéria não acaba durante o dia. Tu chegas à noite e dizes, olha, ainda me faltam 2 ou 3 capítulos e ainda não li. Acabas perdendo a noite e no dia seguinte tens que estar na faculdade. Como é que explicas para um pai, uma mãe, para um cuidador, para um irmão, que eu vou deixar de conviver convosco porque vou me isolar para poder estudar, porque quero ser médico? Uns vão te compreender, mas outros não. E é talvez é mais fácil quando tens uma família onde tem pessoas que vêm da saúde. Mas quando vens de uma família, por exemplo, como a minha, os meus pais e irmãos não têm nada a ver com a saúde. Eu tenho uma prima da saúde, mas não tivemos tanto contato durante a formação. Então foi desafiante também para eles. Dizer, eu não vou ao casamento do tio fulano,
porque tenho teste amanhã. Pois é. Não vou à festa porque tenho teste. Inicialmente não percebiam, mas eles foram vendo e me ajudando neste sacrifício. Por isso que eu digo, mesmo para quem quer escolher a área de saúde, a família, o suporte da comunidade é fundamental. Senão nós acabamos desistindo pelo caminho, porque terá muitas adversidades, umas que estarão ao nosso alcance e outras não. É verdade, é verdade. Mas é o desafio que a pessoa É. tem que pôr na cabeça que existe, é um facto e para que nós consigamos alcançar o objetivo, Uhum. temos que fazer um esforço. Agora, falando especificamente do nosso tema, doutora, o que é realmente saúde mental infantil? É muito diferente da saúde mental do adulto? Como é que funciona? Quando é que nós começamos a olhar para a criança como um ser, porque isso é muito comum, as pessoas têm tendência de achar que as crianças não são pessoas, entre aspas, né? Nós olhamos para a criança como um ser especial, sim, mas que muitas vezes parece que é uma extensão dos pais e não como um indivíduo. Então, quando é que nós começamos a olhar para a saúde mental da criança de facto? Quando é que a saúde mental da criança começa a ser moldada? Como é que isso funciona? É muito importante primeiro dizer que a saúde mental é o conjunto do bem-estar psíquico, físico e do ambiente que me rodeia. Esta é a definição da OMS. A criança, mesmo sendo pequena, ela também tem emoções. Ela sente o que está ao seu redor, embora ela não saiba dizer o que é. Vou lhe dar um exemplo muito claro. Já na gestação, a partir do quinto mês, é quando se começa a desenvolver o sistema nervoso central da criança. Tudo que esta mãe passa durante essa gestação, este bebê sente. Este bebê sente, a minha mãe está triste, a minha mãe está feliz, a minha mãe está a passar por desafios. Por isso que muitas das vezes dizemos durante a sua gestação, tente ter menos estresse, fique mais tranquila, não consuma substâncias ilícitas, mesmo lícitas, que é o caso do álcool, que também pode provocar alterações na criança. Porque este ser, já desde a barriga da mãe, aquele cordão umbilical é uma forma de comunicar. Porque ela sente tudo o que está a acontecer lá fora. E esta criança, quando nasce, aquele momento tão especial que nós seguramos o bebê pela primeira vez, como mães, pais, cuidadores, ela olha para nós, ela vê que, olha, esta pessoa, por mais que não me veja com clareza, porque a nossa visão vai se desenvolvendo ao longo dos meses, esta é a pessoa que vai cuidar de mim, esta é a minha família. Já conhece pela voz, este indivíduo faz parte do meu agregado familiar. E olha, os bebês até conseguem lembrar das vozes que ouviram durante a gestação da mãe. Por isso que é importante, durante a gestação, escutar música, contar uma história, filho, a mãe te ama, nós esperamos muito por ti, porque esta criança, quando nasce, já está amparada. Por que a criança, quando nasce, já tem esta sensação de que esta é minha mãe? Ninguém mostrou que é mãe, é pai, mas ela sabe. Esta pessoa existe e faz parte da minha vida. Para dizer que as crianças têm emoções, têm sentimentos desde a barriga da mãe. E este contacto de olhar para a criança, ela olhar para ti nos olhos, é um sinal muito importante até para as alterações do neurodesenvolvimento. Porque um dos sinais mais precoces de uma criança que possa ter autismo, porque o diagnóstico nós não damos logo à nascença. Nós damos por volta dos 2 anos de idade, 18 meses a 24 meses. Mas esta criança, quando tu amamentas, a tendência é que o bebê olhe para ti e mantenha contato visual. Este bebê não olha para o teu seio, olha para outro lugar, ela não consegue te encarar. É um dos primeiros sintomas que eu vou mapear para esta mãe, para esta avó, para este cuidador. Esta criança, quando está a mamar o peito ou o beberão, não olha para si. Porque a primeira forma que nós aprendemos a comunicar com os outros é no olhar. É no olhar conseguimos ver, ele está com fome, ele está com sede, sujou a fralda e por aí vai. Então, isso é muito interessante. Então, quer dizer que nós temos que começar a prestar atenção desde antes do nascimento, Sim, a com partir do certeza. momento em que nós, até antes da concepção, certo? Com Porque certeza. se uma mulher não está, digamos assim, fisicamente, e um homem também não está fisicamente bem, pode de alguma forma ter ou passar algum tipo de patologia, algum tipo de doença para a criança ou possibilitar o aparecimento de doenças. Agora, falando especificamente do álcool que a doutora falou aqui,
há muita, digamos assim, eu não diria controvérsia, porque a ciência não tem controvérsia em relação a isso, mas há muitos mitos, há muitas opiniões em relação ao impacto do álcool eh, na saúde de um feto, de um bebê, do recém-nascido. Muita gente acha que não há mal nenhum em tomar um copinho de champanhe, uma cervejinha, às vezes até culturalmente, vamos dizer assim, as pessoas têm essa tendência de achar que beber um copo de cerveja faz bem ao bebê. Eu já ouvi isso em algumas consultas. Qual é o real impacto do consumo de álcool na saúde mental de uma criança? Depois dela nascer, qual é o real impacto? Vou começar pela gestação, porque eu acho muito importante dizer o consumo de álcool predispõe esta mãe a ter crianças com alterações, por exemplo, do neurodesenvolvimento ou mesmo alterações genéticas, como, por exemplo, a síndrome alcoólica fetal ou mesmo a microcefalia, que são os bebês que nascem com uma cabeça com tamanho Mais pequeno. reduzido. E ao nascer, o que acontece é que algumas mães, eu já ouvi este mito, toma uma laurentina preta, toma uma cerveja preta, É isso. vai te ajudar a produzir o leite. Há que perceber que nós, quando consumimos uma coisa, quando estamos a amamentar uma criança, também é absorvido no leite. E é excretado neste leite que nós estamos a dar a este bebê. Da mesma forma que nós falamos que as nossas mães, avós, logo que nós temos um bebê, não come repolho, não come couve, não come feijão, provoca gases. É porque tudo que nós comemos, este bebê também recebe. E o álcool tem uma particularidade. A nível cerebral, ele diminui a absorção da glicose. A glicose é aquilo que faz os nossos neurônios funcionarem. Os nossos neurônios conversam, as chamadas sinapses. E nessas sinapses produzem os neurotransmissores, a dopamina, que dá-me o prazer de fazer as coisas, e a serotonina, que eu acordo, eu estou bem disposta, a noradrenalina, a sensação de medo. Tu nunca chegas numa estrada e atravessas só por atravessar. Tens aquele reflexo de medo e de cuidado. Tem que olhar para a esquerda e para a direita, depois atravesso. Mas isso é a comunicação que acontece com os nossos neurônios. E se nós começamos a consumir álcool, o que vai acontecer? O que alimenta os nossos neurônios, ao contrário das outras células do nosso organismo, que dependem de proteínas, aminoácidos, entre outros, elas só dependem da glicose. O álcool, quando entra em contato com a glicose, diminui a absorção. O que acontece? É absorvido o álcool a nível cerebral. Por isso que muita gente diz, estou com uma ressaca depois de uma noite de bebedeira, desculpa a expressão, por causa disto, porque o cérebro começa a reclamar, eu preciso de glicose, eu preciso de açúcar, eu preciso de açúcar. E esta criança pequena, que eu tomo um copo de álcool, depois vou amamentá-la, o risco dela desenvolver alterações cerebrais é maior, porque neste leite pode ter a excreção destas substâncias. Eu sempre aconselho, olha, se queres começar a consumir o álcool, é melhor que pares de amamentar a criança. No cuidado com esta criança que ainda está um cérebro em desenvolvimento. Relatar que o cérebro da criança está em desenvolvimento até os 18 anos. Nós vamos notar quando nasce, os ossinhos da cabeça, tem aquela parte da fontanela que está aberta para dar espaço a este cérebro crescer. Se já na mais tenra idade nós começamos a dar elementos que podem ser danosos a esta criança, ele não vai desenvolver o cérebro como deve ser. E não falo só do álcool, de uso de telas. O uso, por exemplo, de substâncias nos adolescentes, como a cannabis, começar a consumir álcool aos 14, 12 anos, este cérebro não vai desenvolver de uma forma boa. O uso das telas, voltando, uma criança que dá desde pequena, eu quero trabalhar o nosso dia, infelizmente as mães do século XXI, os pais, os cuidadores, nós trabalhamos. E quando eu chego a casa, estou tão cansada. Eu quero fazer alguma refeição, quero arrumar as coisas para o dia da manhã, quero ver como é que foi o dia. E também temos aquelas senhorinhas, as nossas secretárias do lar, que ajudam-nos em casa. A criança, quando começa a fazer birra, agora que as crianças estão de férias, o que acontece? Se tem um tablet, tem um telefone, está aqui, fica a assistir. Fica a ver games. O que acontece com este cérebro desta criança que ainda está em maturação? Quando nós somos pequenos, a OMS e nós sempre aconselhamos que o uso seguro de telas antes dos 2 anos é contraindicado. Antes dos 2 anos nem devíamos usar telas com crianças. Depois dos 2 anos aos 10 anos,
é até 2 horas de tela, que pode ser ou TV ou tablet. Por quê? Esta criança que fica em telas a assistir, ela está a ativar aquela dopamina, que ela começa a ver que afinal o brincar, os estarmos aqui de juntas, como na nossa geração tinha, do Latoleta, do Zoto, do Berlinde, ela acha que é demorado. Enquanto no tablet, no telefone, no game é imediato. Aquela sensação de prazer rápido, que é o que acontece com substâncias como a cannabis, que é a suruma, com a cocaína, com a heroína, com o álcool, que o efeito é imediato. Então, é esta criança que desde pequena vamos já dando-lhe uma espécie de vício, que ela, quando cresce, pode até não olhar para telas, mas procura uma forma rápida de obter este prazer. Por isso, nós temos que usar as telas, infelizmente, com a globalização, são necessárias. Muitas das coisas, nós quando acordamos de manhã, agora, o e-mail, já não existem cartas, está no telefone. A câmera, já não são as câmeras grandes, está no telefone. É o despertador, tudo está lá. Ela veio para nos ajudar, mas temos que ter muito cuidado. Se é para usar telas, use o mínimo possível. E sempre a controlar até o que a criança assiste. Porque agora há muitos desafios em muitas redes sociais, que não convém aqui mencionar, que até solicitam a fazer coisas erradas. Fala mal com os pais, fala mal com os cuidadores, até em situações que podem induzir a criança até a tentar o suicídio. Já houveram trends dessas, que crianças cometeram suicídio, mas não porque sabiam o que estavam a fazer, porque estavam a seguir uma linha. Então é muito importante que este pai cuidador, que começa já a dar telas, preste atenção ao que teu filho assiste. Onde é que ele está? Há muitas brincadeiras lúdicas no celular e mesmo do dia a dia. Compra um puzzle, um momento de diversão, de conversa, até ter as refeições em conjunto, porque esta criança dá sinais, não como o adulto que fala, mas ela te mostra o que está a acontecer com ela. E mesmo falando um pouquinho sobre a história das telas, doutora, sim, nós queremos que os nossos filhos sejam, pronto, vou usar uma expressão muito corriqueira, antenados, né? Queremos que os nossos filhos saibam mexer com tecnologia e etc. E a doutora já esteve aqui a explicar que, segundo a OMS, nós podemos, de alguma forma, dar esse acesso a partir dos 2 anos. Mas se um pai quer restringir ou quer atrasar o máximo possível essa exposição às telas, qual é que seria o recomendado? Porque pronto, também não vamos estar aqui a dizer que não vamos dar telas a ninguém, nós todos usamos, não é? Pois é. Então, qual seria o ideal? Principalmente tendo em conta a maturidade da criança, a real necessidade de ter acesso aos telefones, por exemplo, hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, a tendência de nós, como pais, querermos dar o telefone aos filhos o mais cedo possível. Então, como é que nós, para um pai que começa a ganhar um pouquinho de consciência, em relação a realmente limitar esse acesso às telas, até quando? Qual é o máximo que se poderia dizer que, olha, atrase pelo menos até esta idade? Eu sempre recomendo, se nós pudermos adiar o uso dos celulares, das telas, no geral, até os 10 anos. Para ter um celular, um aparelho celular. E sempre eu recomendo, se for possível começar, se é por causa de contacto, eu percebo. Há pais que trabalham fora, nós trabalhamos nas cidades, mas estamos a viver nos arredores. Às vezes precisamos comunicar com esta criança. Compre um telefone, como nós chamamos as bombinhas. Uma bombinha que ela consegue ter conhece o número de telefone com 10 anos, já está alfabetizada, já vai à escola, o número da mãe, o número do pai, do mano, da avó é este. Liga, já saí. Pai, já cheguei em casa, alguma coisa. E o uso de redes sociais, principalmente por mim, tem que se adiar o máximo possível. Se tem um celular, controle o que o seu filho usa. Ele não vai chegar com 10 anos a dizer que tem uma conta TikTok, tem Instagram. Eu vi que alguns países no Brasil e alguns países na Europa já estão a restringir a criação de algumas contas, algumas redes sociais, porque eram as mesmas crianças que viam o que as outras estão a fazer, iam imitando e acabavam se expondo a riscos. E muitas das vezes já têm situações de pedofilia, porque há adultos também que estão doentes mentalmente que precisam de ajuda. E se encontra esta criança desprotegida, pode ser um risco para este pai depois de descobrir que esta criança está a passar por algum problema.
Então, se tens que dar, por favor, monitore. Esteja sempre ali a controlar a criança, o que assiste, o que vê. E na hora de dormir, tá bem, ele usa o despertador. Tira tudo. Na hora de dormir, eu te acordo. O celular dorme comigo. Porque Mas a criança à noite realmente, fica ali, uau, o fulano aconteceu isto, e por aí vai. realmente no nosso tempo, os nossos pais é que nos É que nos acordavam para ir à acordavam. escola. E não Então, dependíamos de ninguém. é E olha que verdade. acordávamos às seis e É meia. Ou antes, verdade. acordávamos às Ah, seis. então já tem antes. Então, realmente, e Verdade. geralmente é muito pouco provável que um pai esteja a dormir na altura em que o filho vai acordar para ir à escola. É muito pouco provável que isso Pois é, aconteça. pois é. Então, faz sentido. E em relação aos jogos, doutora, porque a doutora até mencionou aqui que ficam horas e horas durante a noite. Há crianças que nem dormem, só ali a tentarem jogar esses jogos famosos, né? Eh, Como é que a doutora vê esse cenário? Já teve casos de pacientes que tenham aparecido com problemas em relação ao uso desses jogos, crianças, adolescentes? Já teve situações no seu consultório, nas suas consultas relacionadas com isso? Dizer que a adição ao jogo, ou que nós chamamos de jogo patológico, é mais comum do que a gente imagina. Pode começar tanto nas crianças, nos adolescentes, até mesmo em adultos. Como eu dizia antes, o jogar, a recompensa imediata que nós temos, ativa uma região no nosso cérebro chamada circuito de recompensa, o núcleo accumbens, que produz a dopamina. E esta dopamina dá uma sensação de prazer, de bem-estar, que eu consegui fazer aquilo que eu gostei. Por que acontece? Quando eu acordo e tenho que entregar um relatório ao meu chefe ou algum trabalho e eu consigo, yay, consegui! Ativamos a dopamina. Quando nós estamos nestes jogos, eu passo de fase em fase, eu consigo ganhar ou dinheiro ou pontos. A tendência é ativar cada vez mais esta dopamina. Por isso que dá esta sensação de tanto prazer que eu não vou parar. Então esta criança começa já a jogar de forma compulsiva, não consegue parar. E quando esta criança não consegue parar, já não consegue fazer as suas atividades de vida diária, o rendimento escolar para, é uma criança que se isola, todos estão na sala, estão a assistir um filme, um boneco animado, e ela está no telefone, está no tablet, porque tem que ganhar isto, tem que ganhar aquilo, e eu aproveito até estender para os adultos. Temos muitos jogos agora que aparecem, que dão muitas recompensas, e inicialmente a pessoa até ganha, mas chega uma fase que já está na adição ao jogo, que muitas das vezes precisa de suporte em saúde mental, que este indivíduo já não consegue deixar, que é neste momento que ele já começa a contrair dívidas, já não consegue dormir, e muitas das vezes tem aparecido até com frequência casos de suicídio, porque pergunta como é que eu vou encarar as pessoas, como é que eu vou pagar esta dívida imensa que eu tenho, mas também não consigo sair do jogo. Primeira coisa que eu vou pedir é que a gente tire esse estigma para a saúde mental. O vício de jogo é uma realidade e precisa de ajuda. Não é errado uma mãe, um pai, ou mesmo um cônjuge chegar e dizer: o meu marido, o meu filho, o meu adolescente não sai do celular a jogar. Nós, como profissionais de saúde mental, temos como ajudar. Temos a avaliação psicoterápica, que são as terapias, que nós podemos ajudar este indivíduo, e em casos muito particulares também podemos fazer a medicação. Porque às vezes é necessário frear este desejo e existem medicamentos que podem ajudar este indivíduo. Agora, doutora, aquela pergunta que todo mundo quer saber. Qual é o real cenário desta questão de jogos? Eu não sei se diria em relação aos adultos, porque a doutora é pedopsiquiatra, mas em termos de percentagens daquilo que a doutora vê no consultório. Qual é a percentagem? Porque as pessoas só sabem, nós só ouvimos falar que há muita gente que, pronto, está envolvida com jogos, está viciada, a família está a destruir-se, as crianças não são. Mas em termos práticos, pela experiência da doutora, o que a doutora vê no consultório? Em termos de percentagens, mais ou menos, qual é a estimativa? Não consigo te dizer em números exatos, não só como pedopsiquiatra, porque antes de fazer pedopsiquiatria também fiz Sim. psiquiatria geral, também vejo adultos. É frequente. Nos últimos anos, Uau. principalmente durante a minha formação, tornou-se frequente. Inicialmente era para se receber benefícios
de pontos nos jogos. Eu não percebo muito de jogos, mas que ganhava pontos naquele jogo que podia favorecer para alguma coisa. Agora já aparecem os jogos que as pessoas também querem receber meios, receber dinheiro, alguma coisa. E é com muita facilidade. Por isso que eu sempre aconselho aos pais e cuidadores que tem que se evitar o máximo que esta criança comece a jogar. Por isso, para mim, os jogos deviam ser proibidos a menores de 18 anos. Porque esta criança não tem estrutura cerebral, é este cérebro que está a crescer, que não está preparado para lidar com este que eu chamo de boom de dopamina, que leva de uma forma que pouco vai perceber. É a mesma coisa que onde dizem de que já ouvimos muito das nossas avós e mães, não dá açúcar à criança à noite, porque a glicose ativa realmente. O chocolate, o cérebro fica ativo. Então imagina esta criança. Uau, estou a ganhar, estou a ganhar, estou a ganhar. Já começa a esquecer até das suas responsabilidades, como filho, como estudante, como ser humano, até chega a tornar-se uma criança agressiva. Porque no dia que tu dizes, a mãe hoje não tem dinheiro de megas, esta criança que é capaz de ir à carteira e rouba. Já sai só do jogo patológico, já entra na cleptomania, já começa a roubar. E até diz, eu não sei porque que estou a roubar. E rouba. Depois é esta criança que já começa a agredir as pessoas, fica agressiva, fica nervosa. Já vimos muitas vezes nas redes sociais crianças que entram em perturbações emocionalmente instáveis, começam a gritar nos aviões porque tiraram o celular. Porque dizem, olha, queremos decolar o voo. Andam muitos vídeos assim. E a criança não consegue ficar 5 minutos sem telas. Porque ela não funciona sem telas. Porque aquela exaustão de dopamina, de bem-estar, faz-lhe bem. Então, só 5 minutos ou uma noite sem aquilo, para ela faz muita diferença. Como se fosse uma crise de abstinência. É isso. Eu digo que um jogador patológico tem a mesma crise de abstinência com um consumidor de cocaína, de heroína ou de cannabis. Porque ativou a mesma zona no cérebro. Exatamente. Uau, é mais profundo do que as pessoas pensam. Pois é. Agora, doutora, em relação a traumas, também é muito falado hoje em dia, é muito propagada pronto, digamos assim, a informação de que as pessoas têm traumas, muitas vezes é de alguma forma negligenciado, né? E posto como, digamos assim, é banalizado. As pessoas olham para os traumas, olham para a questão de traumas como se fosse, vou usar mais uma vez uma expressão corriqueira, como se fossem chiliques, né? E eu queria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre isso, principalmente nas crianças. Como é que aparecem esses traumas nas crianças? O que é que realmente acontece? Os traumas podem aparecer por várias razões. Nós, por exemplo, podem ser um trauma porque a pessoa passou por um evento, a perda de um ente querido, a separação dos pais, a mudança de escola, ou até mesmo no Mudança de país. escola? Sim, e olha, nós olhamos até para o nosso país que temos muitos eventos climáticos, já passamos por situações de conflitos, que esta criança não sabe como lidar com isto. E nós adultos temos um péssimo hábito que nós achamos que as crianças não entendem, mas as crianças entendem. Estamos a mudar a criança de escola, estamos a mudar uma criança de país ou de cidade. Vamos tentar falar de modo que ela possa entender isto que está a acontecer. O casal decidiu que já não quer ficar junto. Conseguir explicar a estas crianças. O pai e a mãe vos amam, mas neste momento cada um tem que seguir o seu caminho, mas vocês não vão deixar de ser os nossos filhos. Perdemos fulano. Muitas das vezes, por ser um ambiente onde tem muitos adultos, com muito choro, não levamos esta criança para ver o velório, ou mesmo para ir ao enterro. Mas depois, em que momento é que este pai, esta mãe, este cuidador senta e explica? Fulano já não vamos vê-lo mais. Realmente, ninguém explica nada. Ninguém explica nada. Eu cresço, vejo com a minha avó, meu pai, minha mãe, meu tio, um amigo da família que cresceu comigo já não está ali. O que é que a gente faz? Ele viajou, não volta mais. É verdade. O que é que vai ser de mim? Eu vou crescer e imagina a pessoa pegar desta pessoa. Eu vou crescer, ele viajou, nem sequer me despediu. E nós dizemos muito na psicanálise, porque o psiquiatra também estuda psicologia, nós também estudamos psicologia, que no nosso subconsciente nós vamos guardando informações. Só que aquela gaveta é aquela gaveta poeirenta, que no dia que fazemos a faxina em casa, quando formos abrir, tem percevejo, tem escorpião, tem tudo.
que é aquela criança que não geriu aquele trauma em pequeno, é o adulto. Que tu, quando vais fuçar aquele tapete, está cheio de poeira. Porque não soube lidar com esta situação. Mas por quê? Porque nós adultos não soubemos encaminhar esta criança. Às vezes não temos capacidade de conseguir falar. A criança não verbaliza, muitas das vezes, que é o falar: mãe, eu não estou bem, eu estou triste. Mas a criança mostra, dá-lhe um papel, desenha. Uma criança que gosta de cores, para de gostar de cores. Se o meu filho tem 7, 8 anos, ele tem que gostar de cores, de brinquedos. O meu filho começa a isolar-se, começa a gostar de preto, azul escuro. Ah, não, é porque ele assiste muitos jogos, é porque ele gosta do Naruto. Presta atenção, as cores escuras falam mais do que a gente imagina. Que tipo de desenho esta criança faz? Às vezes ela faz uma sombra negra cada vez que ela desenha. Ah, é porque ela assiste muita banda desenhada, será? Ou ela está a tentar passar para nós uma dor que ela tem? Muitas das vezes nós, como pais e cuidadores, podemos não ter recursos para falar com esta criança. Mas temos as unidades sanitárias, felizmente, agora em todas as unidades sanitárias temos um profissional de saúde mental para atender. E se houver alguma dificuldade, eles têm como encaminhar a quem de direito para ajudar estas crianças. Então, aquela desculpa que nós tínhamos antigamente, não tem profissionais para atender. Sempre tem um profissional para atender. Ah, vocês ouviram bem. Já temos profissionais de saúde nos hospitais, nas unidades sanitárias. Faz favor, por favor, não vamos inventar desculpas. Por favor, se há algum problema, vão à unidade sanitária. E muitas vezes, e só para pegar essa deixa, doutora, por que, que as pessoas sentem tanta vergonha? Por que sentem tanta vergonha de procurar ajuda quando se trata de saúde mental? O que realmente está a acontecer? Por que as pessoas têm tanta vergonha? Principalmente nesta altura em que nós estamos sempre a falar de saúde mental, sem querer parecer simplista. Parece que saúde mental até é mais importante que as outras doenças. Claro que não é, são todas igualmente importantes. Mas neste momento em que isso é tão falado, por que as pessoas ainda têm vergonha de se aproximar das unidades sanitárias? O que é que está acontecendo? Eu digo que aqui, partindo do princípio que eu já tive a oportunidade de fazer a minha formação fora, nós ainda temos muito preconceito e muito estigma. Eu, se passo por um problema de saúde mental, eu não vou aproximar as pessoas mais próximas de mim e dizer que estou triste, que eu não consigo dormir, que eu tenho vontade de fazer mal a mim mesma. Imagina uma criança. Muito pelo preconceito e pelo estigma. Os homens, principalmente, têm aquela ideia: homem não chora, homem não pode ter situações emocionais. E a primeira coisa que acontece, nós as mulheres até temos uma rede de apoio relatar, os incidentes de tentativas de suicídio são mais frequentes nas mulheres. Mas quem efetua como tal o suicídio são mais homens. Por quê? Porque o homem usa meios mais letais em relação às mulheres. Nós, as mulheres, muitas das vezes fazemos aquilo, mas nós sempre pensamos: o que vai acontecer depois? Quem vai me encontrar? Como é que a minha família vai lidar? Enquanto o homem, eu digo que ele é muito mais racional, mas quando eu estou a sofrer, preciso de ajuda, vou fazer. Então, nós temos que primeiro desconstruir na sociedade que um homem, que uma criança, mesmo que seja um rapaz, procure ajuda em saúde mental. Que esta mãe não pode pensar: o meu filho tomar medicamento, o meu filho ir à consulta de psicologia. Para quê? Ele está muito bem. Não. Temos que desconstruir isto, porque a nossa criança emocionalmente instável é o nosso adulto problemático da manhã. Nós dizemos que antes dos 18 anos não existem psicopatas, não existem narcisistas. Até os 18 anos nós chamamos de transtornos da conduta, porque esta criança dá sinais. Ela dá-nos sinais, mas eu digo: é feitio, sai a avó, sai o pai, vai mudar. Quando chega aos 18 anos, começa a cometer delitos, começa a ter uma vida disfuncional. Meu Deus, onde é que eu errei? Poderíamos ter ajudado lá atrás. Não querendo culpar os pais e cuidadores. Dizer que nós, como cuidadores, como os pais, como profissionais, temos que incentivar a procura em saúde mental. É importante falar de saúde mental. Eu escuto muitas das vezes a dizerem: por que eu vou mandar o meu filho à tua consulta? Ou uma consulta de psicologia ou de psiquiatria geral?
meu filho não está maluco. E quem disse que a saúde mental só trata de doença mental grave? Na saúde mental existem as psicoses, que é fora da nossa realidade, que é aquilo que nós vemos fora do nosso campo sensorial, que não existe, os outros não veem, e temos as neuroses, que tem a ver com as nossas emoções, como o indivíduo se vê. E o profissional de saúde mental está preparado para tratar dos dois cenários. E nós temos que desconstruir. A pessoa não está maluca, tem uma doença mental. Porque se eu vou passar por estigma, amanhã vão me chamar de louco, de maluco, eu não vou procurar ajuda. E depois vamos culpar-nos. Porque é este mesmo indivíduo que passa por uma situação e pode até cometer o erro ou a situação de tirar a vida, porque não teve suporte. E sem querer parecer indelicada, tá bem. A pessoa está maluca, não vai tratar. A maluquice não se trata. Não, é que na minha cabeça, tá bom, está. Estar não é ser. Então, se a pessoa está, é porque pode deixar de estar. Então, para isso, precisa de procurar tratamento médico, né? Então, é mais pela forma como eu vejo as pessoas relatarem, é medo de julgamento. As pessoas têm muito receio, preocupam-se muito com aquilo que os outros vão pensar, como os outros lhe vão ver e acabam se perdendo, se negligenciando porque estão preocupados com a opinião dos outros, em vez de procurarem a sua salvação, a resolução dos seus problemas, né? Mas, doutora, e falando especificamente das crianças, sim, os pais têm um papel muito importante, mas e a sociedade? A escola, os locais onde essas crianças vão, as pessoas com quem essas crianças interagem. Nós sabemos que as crianças, se não estão em casa, 80% do tempo delas fora de casa é na escola. Como é que as escolas podem, de alguma forma, as escolas, os professores, nós entendemos que haja muito pronto, né? muita outra coisa para se preocupar, mas a saúde também é importante nas escolas. Como é que as escolas podem contribuir um pouquinho mais para que as crianças comecem a ser mais conscientes em relação à sua saúde mental? Porque, pronto, são pequenas, mas as crianças conversam muito entre elas. Eu noto mesmo convivendo na minha casa, nota-se que as crianças interagem umas com as outras, de facto, contam as coisas do seu dia a dia, as coisas que acontecem nas suas casas. Então, quer dizer que elas conversam. Então, e que a escola tem uma influência muito grande sobre a forma como elas interagem umas com as outras. Então, como é que as escolas podem contribuir mais? Como é que a sociedade pode contribuir mais? Vou citar um provérbio que um professor meu gosta muito. Para educar uma criança é preciso uma aldeia. A aldeia quem é? É a sociedade, não são só esses pais, avós. Eu digo que eu gosto de uma coisa aqui em África. A criança não é só daquela casa. O vizinho tem um papel. Aquele professor tem um papel. Aquela tia que vende o lanche tem um papel. Porque muitas das vezes, nós como pais, pela nossa rotina, nós passamos muito tempo fora de casa. Até a nossa secretária do lar acaba sendo, tem um grande papel também. Porque ela é que passa mais tempo. Acho que nós podemos relatar que muitas das vezes estamos no trabalho e quem nos liga são elas. Fulana está com febre, fulana não está bem. Porque elas é que estão ali para nos apoiar. Mas nós, como cuidadores, temos que mostrar abertura para estas pessoas que estamos abertos a receber as suas informações. Porque o que acontece? Muitas das vezes este professor tem uma sala que tem muitos alunos, que nós sabemos qual é a nossa realidade, mas ele presta atenção nesta criança e chama o cuidador. O cuidador diz: não se preocupe, eu sei como educar o meu filho. Temos que ter muito cuidado com isso. Mas temos que ver o nosso professor como o nosso amigo nesta questão, que é o nosso coterapeuta, que vai nos ajudar a cuidar desta criança. Se esta criança não está a ter rendimento escolar, se ela não está a conseguir interagir com as outras crianças, alguma coisa está-se a passar. Fazemos a nossa parte para que o professor também possa fazer a sua parte. E eu também digo, os professores também temos que ter mente aberta. Porque muitas das vezes, ultimamente, existem muitas questões do neurodesenvolvimento nas crianças, que a minha forma de aprendizagem vai ser diferente da tua forma de aprendizagem. E eu fico à espera que aquela forma padrão que eu aprendi na faculdade todos sejam iguais. Mas há crianças que necessitam de uma adaptação para aprender. E não temos que ter a mente aberta, que nem todos vão à esquerda. Alguns vão à direita, mas no final todos vamos chegar a Roma. É muito importante isto.
Então, a sociedade, os professores, temos que desconstruir esta ideia de que todas as crianças pensam de forma igual. Eu digo que nós temos um guarda-chuva da neurodiversidade, que lá dentro estão todas as alterações do neurodesenvolvimento, porque não são doenças, são condições. O cérebro da criança já nasce assim. Tu não pedes para ter a cor que tu tens, tu não pedes para ter os olhos que tu tens, e não pedes para ter o cérebro que tu tens. Nós é que temos que aprender a lidar com esta criança. Aprender uma forma de ser mais inclusiva, de ajudar. Se calhar eu não gosto de abraços, mas se tu conversares comigo com calma, escreveres, eu vou te compreender. Se calhar eu não vou aprender lendo, mas vendo figuras. E minha vida vai seguir em frente. E esta criança já cresce com menos traumas. Porque muitas das crianças que passaram por situações depois acabam sendo adultos que não sabem lidar com algumas situações, porque dizem, não souberam me compreender, então eu vou fazer isto mesmo, de qualquer maneira, sem olhar para os sentimentos dos outros. Mas já paramos para pensar que foi aquela criança que não foi compreendida quando era pequena, que poderíamos ter falado com ela, ou arranjar formas de ajudá-la. Exatamente, porque muitas vezes o que a sociedade costuma dizer é tipo, não, a criança também tem que ter esses traumas, não podemos estar a passar muitos panos quentes, porque senão a criança não fica forte, vai ser fraca, etc. Então há muito essa tendência de achar que realmente nós temos que sofrer ou de maltratar as crianças, passa a expressão, para que elas sejam adultos mais digamos assim, mentalmente resistentes, etc. Eu acho que também há muito esse mito de achar que só é resistente aquele que sofre. Uhum. Porque na cabeça das pessoas é realmente isso que está instalado. Agora, doutora, em relação ao bullying, porque sim, tem os traumas que acontecem por causa de eventos, etc., mas e as crianças que fazem mal a outras crianças? Principalmente no ambiente escolar. Há uma expressão que se costuma usar muito, principalmente em pessoas mais velhas, que é tipo, na minha época, o bullying não existia. Mas quando eu começo a olhar um pouquinho para trás, mesmo em relação às experiências que eu tive na escola, não é bem assim, o bullying não existia. Uhum. Havia uma linha tênue entre o que acontecia nas escolas, que nós gozávamos, prontos, Uhum. fazíamos piadas uns dos outros, mas havia uma linha que ninguém atravessava. Então, o que eu vejo hoje em relação ao bullying não é aquilo que acontecia antes. Antes, sim, gozávamos uns com os outros, mas não fazíamos aquilo que eu vejo em termos de relatos de crianças que batem em outras. Prontos. Como é que é esse cenário? O que a doutora tem visto ultimamente? Na nossa época, no nosso tempo, não tínhamos tanto acesso aos meios de comunicação também. Exato, exatamente. Como é que eu poderia agredir-te sendo criança ou falar de certos tipos de palavrões se eu não ouvia em nenhum lugar? Em casa eu não ouvia, na vizinhança eu não ouvia, nem com a secretária de casa. Onde é que aprendíamos isso? Já falávamos os nomes que aprendemos ali. Hoje, mesmo que este pai e esta mãe em casa não pratiquem nada disto, a criança tem outros meios também de ter acesso. Se entras no YouTube hoje perguntas o que fazer quando um amigo goza comigo na escola, vai te dar dicas. O que é que tens que fazer? É o Google, é a inteligência artificial, são mil e uma coisas que hoje em dia aparecem a dar conselho. E cada criança faz o uso que prefere. E temos que perceber que existe o perfil do agressor e da vítima. Normalmente a vítima tem questões dela também, que quando isto, porque eu posso passar por uma situação de chamar-te de azul, vermelho, e tu conseguires lidar melhor do que outro indivíduo que eu chame da mesma forma. Então, também temos que ver que cada criança tem o seu perfil. E este agressor, muitas das vezes olhamos só para a criança que é vítima, mas este agressor também está doente. Ele também tem questões suas. Às vezes é uma criança que presencia violência doméstica, que presencia situações graves ou já presenciou, que a única forma que ele arranjou de verbalizar, tirar este trauma para fora, é fazendo bullying aos outros. Nós, em psicanálise, dizemos que existe a projeção. Aquilo que eu tenho problemas em mim, eu projeto para o outro. E é muito comum.
mais do que nós imaginamos. Mesmo entre os adultos. Verdade, sem dúvida. Verdade, verdade. E doutora, a conversa está muito boa, mas para finalizar, eu queria que a doutora deixasse uma mensagem para quem nos está a assistir, principalmente para os pais, para os educadores. Eu não sei, é suposto, de acordo com o que combinamos aqui, que as crianças não tenham acesso a este conteúdo. Mas, Mas os pais mas têm. os pais têm. Então, eu queria que deixasse uma mensagem para os pais, para os cuidadores, para a sociedade, em relação à atenção para com a saúde mental das crianças. O que a doutora tem para dizer para estas pessoas? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada por esta oportunidade. Dizer para as crianças, adolescentes, para os seus pais, a sociedade em geral, mais empatia, mais amor. Se a sua criança não está bem, tem uma questão de saúde mental, procure ajuda. Não tem que se sentir envergonhado por isso. Todas as unidades sanitárias estão disponíveis serviços de saúde mental. Eu, pessoalmente, atuo no Centro de Saúde Spamanini, no Hospital Geral de Mavalane. Se aproximar lá e quiser fazer uma consulta de saúde mental para o seu filho, que seja criança ou adolescente, tem uma equipe lá de saúde mental disponível para atendê-lo, preservando a sua privacidade, e esteja tranquilo que nós vamos ajudá-lo. E mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, doutora Carmen. Obrigada por estar aqui, por nos brindar com tanta informação e por fazer esse trabalho bonito que faz. Cuidar de crianças é um desafio, mesmo para médicos. Nós sabemos que há muitos médicos que têm, apesar de serem médicos, têm sempre mais inclinação para crianças do que outros. Então, é realmente de louvar, principalmente porque é uma área extremamente sensível. A saúde da criança, a saúde mental da criança é muito sensível e muito obrigada pelo trabalho que está a fazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. De certeza que vai voltar outras vezes para falar. Agradeço, voltarei com muito prazer. Muito obrigada. E para você que esteve aí a acompanhar-nos, espero que tenha aprendido bastante, espero que tenha tomado notas. Nós gostamos muito quando vocês tomam notas, porque é muita informação, nem sempre vão conseguir captar tudo na mente e efetivamente aplicar. Então, espero que tenham tomado notas. Para as pessoas que ficarem com dúvidas, não se esqueçam de poder entrar sempre em contato conosco pelas redes sociais do podcast, no YouTube, no TikTok e também no Instagram, no Facebook. Deixem as vossas dúvidas, questões, que nós teremos o maior prazer em responder, ou nós, ou os especialistas que passam por aqui. E é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio do podcast. Aqui falamos em saúde. Obrigada.